Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast em Foco. Eu sou Francis Lima e estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje uma presença muito especial. Um homem que dedica a sua vida à fé, ao trabalho e a ajudar as pessoas. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Bispo Dom Benedito, a quem a gente já aproveita e deixa aqui os nossos agradecimentos por aceitar o nosso convite e vir trazer aqui a sua história de vida, conversar conosco sobre sua trajetória, sobre seu olhar pastoral, sobre sua visão para a igreja local, ecumenismo, catequese e muitos outros assuntos. Já convido você para assistir a nossa entrevista desde o início, deixar seu like, curtir, compartilhar a nossa live e deixar um comentário aí de boas-vindas para o nosso convidado especial de hoje, o Bispo Dom Benedito, que recentemente assumiu a catequese de Campo Maior. Seja bem-vindo, Bispo Dom Benedito, ao Podcast em Foco. Obrigado, Francis, por essa oportunidade de participar desse Podcast em Foco e dizer do meu contentamento, da minha alegria, da minha gratidão em poder estar convosco. Só ratificando aqui, o Bispo acabou de assumir a Diocese de Campo Maior, certo? E agora a gente vai iniciar, de fato, o nosso podcast, dando boas-vindas a você, dizer que é um prazer estar recebendo uma presença tão especial. Espero que o Senhor abençoe o nosso estúdio, abençoe as famílias que estão nos assistindo nesse momento, que seja uma conversa bastante proveitosa. E para iniciar, Bispo, eu gostaria de saber quem é Dom Benedito, como foi sua trajetória na igreja até sua chegada aqui na cidade de Campo Maior. Pois é, eu sou filho de uma família muito simples, nasci no interior de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, e minha família migrou para São Luís quando eu tinha 6 anos de idade. Então foi em São Luís que eu cresci, que eu me engajei, que eu me estudei. Inclusive toda a minha formação eu devo à rede municipal e à rede estadual. E aí, graças ao meu engajamento na igreja e sobretudo a perspicácia do meu pároco na época, percebendo que eu tinha queda para entrar no seminário, me sensibilizou a entrar na vida diocesana. Se bem que eu sofria muito entre a vida comboniana pelo fato da opção pela África e ao mesmo tempo a opção pela vida camiliana. E de repente eu migrei para a vida diocesana. Mas entrei no seminário em 85, fui ordenado em 91, ao longo do exercício ministerial na Arquidiocese de São Luís, onde eu pertencia, era encardinado. Eu sempre trabalhei na formação dos futuros padres, isto é, nos seminários Santo Antônio, no propedêutico, no seminário menor, enfim. E aí, com 22 anos de padre, eu fui surpreendido pelo Papa Leão, pelo Papa Bento, nomeando-me para a Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia, no coração da Amazônia, onde eu trabalhei 14 anos. E agora fui surpreendido novamente com o convite do Papa Leão, com a mudança de sede episcopal, de forma que cheguei no vosso meio aqui no dia 17 do mês de janeiro. Está recente a sua chegada aqui a Campo Maior. O que você acha, o que você tem a dizer sobre Campo Maior, sobre você ter acabado de chegar na nossa cidade? O que você tem percebido na nossa região com relação à igreja? Eu tenho dito para todos, e de modo especial através das pregações que tenho feito, das reuniões já realizadas, de que ao longo desse ano de 2025, a palavra que vai reger a minha vida será a palavra gratidão. Porque eu percebi o envolvimento da comunidade local no conjunto das suas lideranças, no conjunto do presbitério, dos padres, da vida religiosa feminina, de todos os organizadores, das equipes devidamente preparadas para a festa do acolhimento, que tudo foi feito com muita harmonia, com muita responsabilidade, com muito pertencimento, com muito espírito de fé. E é por isso que a gente não se cansa de agradecer, de forma que chegar aqui em Campo Maior diante de uma dinâmica tão envolvente é algo assim muito enriquecedor, e eu confesso que eu estou maravilhado. Que bom. Muitas pessoas estão comentando sobre o seu jeito simples, o seu jeito próximo, de receber as pessoas. Você sempre foi assim, ou esse é a sua forma consciente de evangelizar? Não, eu sempre fui assim, desde estudante no trabalho, no exercício ministerial, no relacionamento com as pessoas, frente às responsabilidades que eu assumi. Esse é o meu perfil, nunca foi diferente, e também não é algo forçado para agradar A ou agradar B, é meu estilo de vida. Tá certo. E o que o senhor traz
de diferente que o senhor queira ressaltar para o seu episcopado aqui no Piauí? Interessante que essa pergunta geralmente ela aparece diante de qualquer transferência, né? O que você traz, o que você gostaria de implementar? E eu geralmente costumo dizer que eu não trago nada, né? A não ser a experiência que fiz na Amazônia e ao mesmo tempo o segredo de querer colaborar da melhor forma possível diante da responsabilidade que nós abraçamos, da confiança da igreja diante da responsabilidade que nos delega. Então é isso que eu trago. O restante faz parte da caminhada da própria igreja local, onde eu chego para caminhar junto para somar da melhor forma possível. Tá certo. Continuando aqui o nosso podcast, deixa eu logo agradecer, né, os nossos apoiadores de toda a semana que estão sempre apoiando os nossos bate-papos. Elba Perfumaria, Autoescola Santo Antônio, Via Bela Confecções, Pantica, representante da Cacau Show aqui em Campo Maior. E lembrando para você que está pensando, né, em tirar sua primeira habilitação, não pense muito tempo. Gente, aproveite esse período de férias. A Autoescola Santo Antônio está completamente adequada às normas, né, às novas regras do governo CNH do Brasil, com preços acessíveis para você tirar sua habilitação de carro, de moto, sua habilitação A e B, com os preços facilitados, condições especiais de pagamento no cartão, no Pix. Você é quem manda lá como você acha melhor fazer o pagamento, tá certo? Se você já sabe dirigir carro, sabe pilotar moto, ótimo. Caso você ainda não tenha, não saiba dirigir nem pilotar moto, você vai aprender com bastante paciência. Os instrutores são experientes, responsáveis, você vai aprender no seu tempo, tá certo? Autoescola Santo Antônio, localizada aqui na Avenida Santo Antônio. Entre em contato pelo 999 72 32 97. Comece hoje mesmo a sua conquista. Também temos unidades em Barras, né, e Castelo do Piauí. E para você que está pensando em comprar perfumes baratos para presentear, lembrando para você que o bloquinho perfumado da Elba Perfumaria está a todo vapor, tá bom? Já vou logo deixar aqui o Instagram, @Elba Perfumaria, para você dar uma espiadinha lá, tá? Não é só o Big Brother que a gente espia, não. Pode dar uma espiadinha lá no Instagram da Elba Perfumaria, conferir todas as promoções para você andar mais cheirosa ainda nesse carnaval, porque aquele pula aqui, pula ali, deixa a pessoa suada. Então, aproveita, já faz aquela compra para o seu carnaval ficar bem perfumado, porque a Elba está com promoções além do normal, tá bom? @Elba _perfumaria. Passa lá no Instagram, dá uma olhadinha, já faz os seus pedidos e, claro, receba na sua casa sem nenhuma taxa de entrega, tá bom? Se você ainda não conhece o Instagram da Elba, você pode visitar e também pode entrar em contato com o WhatsApp pelo 81 10 11 06. Faça parte do grupo VIP, que as promoções lá chegam sempre primeiro. Perfume barato de verdade é na Elba Perfumaria. E a gente continua por aqui o nosso podcast em Foco. Hoje nós estamos recebendo aqui o Bispo Dom Benedito para uma conversa saudável, cheia de experiências de vida. Né? Você que está em casa nos assistindo, compartilhe essa live para muitos fiéis, para o seu grupo de família, para suas amigas, para quem você conhece. Claro, que está ainda também gente afastado da igreja. Vamos assistir a nossa entrevista, abrir a mente, porque aqui hoje nós estamos conversando com o Bispo Dom Benedito, que recentemente chegou a Campo Maior, como ele mesmo disse, foi muito bem recebido pela nossa população, e a gente quer também que ele seja bem visualizado, né, por você. E aí que está aí do outro lado, deixe um comentário aqui, deixe seu like e vamos continuar aqui o nosso bate-papo deste sábado, tá bom? E agora eu queria saber de você, Bispo, hoje se fala muito em IVC, que é Iniciação à Vida Cristã. Como é que o senhor enxerga o processo da iniciação à vida cristã dentro da diocese? O processo de iniciação à vida cristã sempre foi uma fonte de riqueza na educação da fé. Infelizmente, ao longo da história, isso se perdeu, e aí, de repente, nós entramos numa dinâmica de formação catequética que, querendo ou não, nós sofremos as consequências, para falar de uma catequese
numa palavra mais simples e popular, aquela catequese de decoreba, Sim. em que a catequese era entendida como ambiente de sala de aula, o catequista era um professor, e o estar preparado para o sacramento passava justamente por uma prova para saber se tinha aprendido ou não. Graças a Deus a gente recupera a antiga metodologia de evangelização, que é a IVC, a Iniciação à Vida Cristã, e graças a Deus esse projeto toma cada vez mais força nas igrejas particulares do Brasil. Graças ao empenho de toda a nossa coordenação catequese diocesana a nível nacional, a nível regional, a nível paroquial, a nível comunitário, então nós percebemos um esforço redobrado por parte dos nossos catequistas para fazer valer o verdadeiro espírito da IVC, que nada mais é do que uma catequese mais envolvente, mais cativante e ao mesmo tempo vivendo uma dinâmica de corresponsabilidade por parte dos pais, por parte das famílias e tudo. E também integrando cada vez mais a formação catequética na dinâmica celebrativa da igreja a partir dos ritos, das entregas e assim. E de forma que hoje não podemos mais entender uma ação evangelizadora que não esteja voltada para a iniciação à vida cristã. Bispo, há uma percepção de que muitas pessoas, elas fazem apenas o sacramento, mas não permanecem. Como é que se deve enfrentar essa realidade? Eu penso que aí está o espírito da IVC, justamente nessa dinâmica de empatia, de cativar os fiéis e ao mesmo tempo fazer que os fiéis entendam, sobretudo, que o ser cristão tem que gerar pertencimento, tem que gerar identidade cristã. Eu lembro que o nosso querido Padre Zezinho, ele bate muito nessa tecla da identidade cristã, antes de tudo. Então, não basta dizer eu sou, tem que saber por que você é. Não basta professar uma fé, você tem que dar as razões pelas quais você professa essa fé. E aí a iniciação à vida cristã, ela tem todo um bojo pedagógico para levar o fiel, desde dos primeiros passos na vida cristã, a conhecer a vida da igreja, a conhecer a vida mistérica da igreja, celebrativa e tantas outras coisas. O que o senhor acredita que falte para uma catequese mais integrada? Eu penso que na medida que os catequistas se abrem para abraçar a IVC e ao mesmo tempo a implantação da EVC na sua comunidade, na sua paróquia, eu acho que tudo se torna muito mais leve, muito mais comprometido e muito mais, eu diria, evangelizador. Então, o desafio primeiro que eu acredito é justamente passar do modelo de ser catequista, digamos assim, antigo, para o novo modelo de catequese, que é o chamado IVC. Porque, querendo ou não, é um processo exigente. Você ser acostumado a ser catequista, exercer o ministério com uma metodologia e, de repente, ter que abraçar uma outra metodologia em nome das estratégias, em nome do estar próximo. A maior prova disso é a festa das inscrições. Antigamente, fazer a inscrição para a catequese era algo quase que tenebroso, porque a preocupação girava em torno do documento, em torno da obrigatoriedade para receber o sacramento. Hoje não. A meninada, o papai e a mamãe se dirigem à igreja, à paróquia, à catequese com espírito de festa, para fazer a inscrição, para festar, para se inscrever e, consequentemente, vem toda a família para a igreja. E o senhor pretende incentivar novas formações para estar trazendo as pessoas para a igreja, famílias, jovens, adultos? Sim, eu tenho dito que ao longo da minha vida cristã, eu completo esse ano 35 anos de padre, mas é interessante que daquilo que tenho conhecimento, então todas as assembleias, todos os encontros praticamente giram em torno da necessidade da formação. Só que quando você oferece uma grade formativa, geralmente não se tem tanto adepto. Sim. Mas eu digo isso para chegar ao ponto de dizer que a formação deve ser uma prioridade em todas as dimensões da vida. Quando não se tem formação, a gente corre riscos sérios de viver uma vida alienada em relação a tudo e todos. E essa alienação no seio da comunidade eclesial é algo muito mais danoso. E o senhor tem alguma estratégia para aproximar mais as pessoas da igreja, visto que tem muita gente ainda hoje, né, ateu, sem religião, afastado da igreja, sem nem
O senhor tem alguma estratégia para aproximar mais as pessoas da igreja? Eu penso que. Eu não penso tanto em estratégias. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo de dinâmica de migração religiosa que a gente tem que saber avaliar bem. Uma prova disso é a questão do censo de 2022. Então, nós temos algumas situações que a gente precisa entender as motivações pelas quais as pessoas migram. E aí, Francis, quando você pergunta se a gente tem alguma estratégia para isso, eu penso que a estratégia, antes de tudo, deve ser o testemunho que você dá diante daquilo que você crê, daquilo que você professa e da forma como você vivencia. Não tem receitas para isso. Deve ter, sim, autenticidade naquilo que a gente crê. Certo. A diocese tem realidades urbanas e rurais, movimentos pastorais. E como que o senhor pretende trabalhar a missionalidade nesses contextos? Pronto. Ontem eu tive a reunião do clero e eu apresentei a primeira ideia daquilo que significa a minha estada já nessas 2 primeiras semanas e, ao mesmo tempo, considerando o ano de 2026 que nós temos pela frente. Eu disse que o ano de 2026 será o ano da visitação para mim. Sem pretensão, mas antes de tudo conhecer o território, conhecer o chão que se pisa, conhecer a realidade tanto rural quanto urbana. Então, visitando a realidade socio-eclesial em todos os sentidos. E aí, no ano de 2027, nós começaremos a jogar com aquilo que, enquanto igreja, nós chamamos as visitas pastorais, que têm suas exigências próprias, onde o bispo tem uma responsabilidade em relação à paróquia que visita, no conjunto da sua liderança, dos seus conselhos, da responsabilidade do padre, das irmãs, enfim, de forma que precisamos caminhar nessa linha, e é assim que a gente fará, se Deus quiser. E isso se faz com respeito, com escuta, com diálogo e com capacidade, sobretudo, de bem servir. Ótimo. Bispo, o que significa, o que o senhor enxerga como igreja de saída? O que significa para você igreja de saída? Eu queria que até você desse essa explicação, né, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que estão assistindo nesse momento. Pois é, e antes de tudo a nossa gratidão, a minha gratidão diante dos internautas sintonizados aí no podcast em Foco, e dizer do meu contentamento em a gente poder se encontrar nessa modalidade virtual. Mas esse é um legado que o Papa Francisco nos deixou, Sim. A Igreja em Saída, que é justamente o espírito da IVC, onde a catequese não é mais uma sala de aula, onde a igreja não é mais os 4 muros do canto do ambiente celebrativo, mas antes de tudo é um espaço que se abre para ir ao encontro, não só das periferias da vida, mas das periferias existenciais, enfim. Então, o espírito de igreja em saída é a missão na sua essência, antes de tudo. É o estar atento às dores, aos sofrimentos, aos dramas da vida, às crises da vida. E aí isso você faz quando você está vivendo antenado àquilo que te cerca, o ambiente que você está envolvido. Então, uma igreja em saída é uma igreja que vive a sua dinâmica libertadora na sua essência, antes de tudo. E haverá algum incentivo para essa modalidade, igreja em saída, os missionários? Haverá algum tipo de incentivo para... Já existe projeto de evangelização nessa linha. Nós estamos indo agora para a Assembleia dos Bispos, que acontecerá no mês de abril, e será aprovada nessa Assembleia as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja do Brasil. E com certeza as diretrizes vão praticamente beber e retomar essa experiência, esse legado do Papa Francisco, diante dessa alegria de viver o Evangelho, dessa alegria de servir, essa alegria de ser missionário. E aí vale a pena recuperar aquilo que tantos outros disseram na história, quer dizer, o Evangelho é fonte de alegria e não fonte de peso para os outros. E o Evangelho e aí o espírito da igreja em saída, da missão em saída, está justamente nessa capacidade empática de ir ao encontro do outro, sem barreiras, sem limites. Bispo, como é que o senhor enxerga o ecumenismo e o diálogo com outras denominações cristãs? Uma questão importante, mas ao mesmo tempo exigente e complexa. Eu digo isso até mesmo porque essa é minha área de formação no seio da Igreja Católica.
A minha formação é voltada para o diálogo ecumênico e interreligioso. Quando se trata do diálogo ecumênico, isto é, com as denominações que professam a fé em Jesus, aí é possível até a gente travar um diálogo, uma conversa, uma fraternidade, eu diria, mais serena, mais suave. Agora, quando se trata de dialogar com o diferente do credo que eu participo, que eu professo, que são, de repente, até os descrentes e também as outras matrizes religiosas, aí a exigência se torna redobrada. Porém, no conjunto de tudo isso, é uma exigência que deve tornar-se prioridade na ação de qualquer relação, seja pessoal, profissional ou então relação de fé. Porque, afinal de contas, você tem que saber viver o seu mundo, sim, mas também viver o seu mundo numa atitude de abertura, de saída em relação ao outro e, acima de tudo, também respeitando a identidade do outro. Entendi. O Papa Francisco sempre fala sobre pontes. O senhor acredita que essa é uma realidade necessária para Campo Maior? Eu acredito que não só para Campo Maior, mas para toda a sociedade, de modo muito especial diante do tempo que nós estamos vivenciando, das exigências do tempo que nós estamos vivenciando, onde praticamente tudo resulta em polarizações para todos os lados. Então, quando o Papa Francisco fala da necessidade de pontes, quem sou eu para acrescentar mais uma palavra no legado do Papa Francisco? Mas eu acrescentaria que antes da ponte também é preciso ser educado para passar a ponte. Porque se você não tem educação, você não atravessa a ponte. E se você não tem educação, você atravessa a ponte com as arrogâncias que você carrega, tá entendendo? Na sua vida, na sua missão. E consequentemente, o outro para você será sempre um estrangeiro, alguém que precisa ser descartado, maltratado, desrespeitado e assim por diante. Então, eu ouso acrescentar na palavra ponte do Papa Francisco a necessidade de sermos educados. Eu acredito piamente que no diálogo ecumênico interreligioso a educação ela vem primeiro do que a religião. Certo. Bispo, existem temas sociais urgentes como a pobreza, a violência, o racismo, o preconceito, que exigem união. A igreja deve se posicionar com relação a esses temas? Deve, e é missão da igreja fazer isso. E se ela não fizer, ela se furta do seu compromisso primeiro. Daí a necessidade daquilo que você dizia, Francis, no primeiro bloco, a respeito da formação. E aí temos que saber recuperar a doutrina social da igreja, uma catequese libertadora, uma liturgia libertadora, em todas as frentes. É missão da igreja. Eu acredito que é para isso que ela existe. E se deixa de realizar esse compromisso, ela joga simplesmente com a alienação dos seus fiéis, com a alienação da comunidade eclesial. Tá certo. Vamos continuar a nossa entrevista, mas eu vou dar uma pequena pausa rapidinho para dar um recadinho para você que ainda não comprou o fardamento escolar do seu filho. As aulas do estado e do município estão bem pertinho de começar. Se você ainda não comprou o fardamento do seu filho, aproveite, vá agora mesmo na Via Bela Confecções, ali na rua Senador José Eusébio, né, porque está com uma variedade enorme de fardamento de todas as escolas do estado e do município. Caso você não sirva, precise de um tamanho maior ou de um tamanho menor dos que já estão produzidos, você também pode encomendar, porque a Via Bela produz sob encomenda e tem também a pronta entrega, tá certo? Via Bela Confecções, fazendo o diferencial na qualidade e também nos preços, tá certo? Não esqueça, ali na Senador José Eusébio 556, no centro, informações, centro em contato pelo 869-9477-0413, Instagram, @ViaBelaConf. E para você que está pensando em tomar aquele café da manhã, convidar uma amiga para passear, tomar aquele cafezinho da tarde, eu indico para você a loja, a cafeteria, né? Digamos assim, agora a Pantica Cacau Chocolates, além de ser a revendedora oficial da Cacau Show, agora também dispõe de café da manhã e também café da tarde. Gente,
cada delícia que você tem que provar, tá certo? Para você que ainda não conhece, tá? Pouca gente não conhece, porque a Pantica é a revendedora oficial, né? Super conhecida aqui em Campo Maior, revendedora oficial da Cacau Show, que você sabe que são os melhores chocolates do Brasil. E presentear com chocolate em qualquer ocasião é sempre uma boa pedida. Por quê? Chocolate todo mundo gosta, é um presente que não tem erro e a Pantica tem uma variedade de produtos Cacau Show. Claro, para quem não conhece, precisa conhecer. E para quem ainda não saboreou o café da manhã, cuscuz com carne de sol, tem também tapioca recheada, vitaminas e muito mais, tá bom? A Pantica fica localizada lá na rua Senador José Eusébio, próximo ao Instituto do Rim, tá certo? Não esqueça, bateu aquela fome, deu vontade de tomar aquele café reforçado, Pantica Cacau Chocolates, revendedora oficial Cacau Show, aqui em Campo Maior. E a gente continua por aqui a nossa entrevista com o Bispo Dom Benedito. Para você que acabou de ligar a sua tela, já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário aí para o nosso convidado especial, esse homem de fé que recentemente chegou aqui para administrar a igreja, né? A igreja aqui, a Diocese de Campo Maior. Você que ainda não conhece, esse é o nosso convidado, Dom Benedito. Claro, muita gente já conhece porque a nossa igreja ela é muito visitada, não é, Bispo? Campo Maior. O que você diz sobre os fiéis? Você está satisfeito com a presença dos fiéis ou você acha que ainda tem que intensificar mais essa chamada? Para mim tudo é novo, né? Uhum. E agora, como eu disse antes, o 2025 é o ano de visitas para mim. Eu já tive a graça de celebrar nos diversos horários da Igreja Catedral, assim como na paróquia Nossa Senhora das Mercês. Também celebrei em São Pedro Nolasco. Domingo que vem estarei no bairro Cidade Nova, né? Uhum. Da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E estive também em Coivaras. E estou, na medida do possível, quando tem uma folga na agenda, eu assumo um compromisso nessa intenção de conhecer, de visitar. Mas eu confesso que estou muito contente, contentíssimo mesmo, contentíssimo. Eu fiz uma experiência no domingo passado em Cabeceiras, mas quando eu recebi o convite do arcebispo de Teresina para estar na inauguração de uma capela dedicada ao coração de Jesus em Cabeceiras, na minha geografia aqui, na minha cabeça, Cabeceiras pertencia a Teresina. E quando eu cheguei lá, estavam todos preparados para receber o novo bispo, com carreata, com festa, com lanche, com missa. Aí eu disse, Dom Juarez, disse até no final da missa, eu peço desculpa porque eu pensei que estava vindo para a Arquidiocese de Teresina e eu estou na diocese que fui enviado, Campo Maior. Então é visita e estou muito contente. Bispo, agora há pouco a gente conversando, você olhou para a câmera, aí falou, né, que está elogiando a questão de estar conversando com os fiéis através da câmera, né? Sim. Essa modalidade, essa inovação das redes sociais. A gente vive hoje uma realidade onde as redes sociais elas tomaram conta, né, digamos assim, da vida das pessoas. É muita informação e pouco silêncio. Como é que é evangelizar nessa realidade? Uhum. E aí eu aproveito para manifestar a minha admiração pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Aquilo que eu dizia no começo, eu admiro vocês que desse mundo midiático, das redes sociais, enfim. E na nossa Igreja Católica, nós herdamos da pandemia o dinamismo das PASCONs. Hoje, praticamente todas as paróquias têm grupo de PASCON e a PASCON se torna um grupo de recrutamento da juventude que sabe mexer com tudo isso e de forma muito rápida e tudo. E foi justamente a juventude da PASCON que nos inseriu nesse mundo midiático para evangelizar, fazendo live, transmitindo missa e assim por diante. Então é algo extremamente necessário, porém desafiador, e você também sabe muito bem que tem seus riscos. E no conjunto da mídia social nós temos o certo e o incerto, o verdadeiro e o falso, né? E às vezes o falso até agrada muito mais, né? Mas eu admiro muito, aproveito para parabenizá-los por isso, e é um trabalho magnífico. Inclusive sensibilizo aqui o incentivo
dessa galera, se assim posso chamar, que forma as pascões aí das nossas paróquias, das nossas comunidades, mas também das outras redes sociais, a fazer isso com zelo, com responsabilidade social, com compromisso de construir vidas e assim. Ainda seguindo aqui na mesma pergunta que a gente estava conversando sobre essa questão da evangelização em tempos digitais, muitas pessoas deixam de ir à igreja pela comodidade de estar assistindo pelas telas, né, pelo celular ou pela TV. A evangelização acontece da mesma forma, padre? Ou você acha que quem puder esteja mesmo indo pessoalmente à igreja, ou acontece da mesma forma quando se está assistindo a evangelização pelas telas em casa? Francis, o que você traz, essa pergunta, ela mexe com o coração da iniciação à vida cristã. Porque o que vai dizer a catequese de iniciação à vida cristã? Que a catequese, antes de tudo, tem que gerar pertencimento. Você, diante de uma tela, você pode tirar proveitos, você pode ser assistente, mas você não forma comunidade. Você não forma comunidade. A comunidade, ela exige relações, ela exige amor, ela exige entrega, ela exige troca de experiência, de forma que é muito cômodo, de repente, você se satisfazer com uma missa diante da televisão, que isso você pode acompanhar, pode assistir, mas a participação, ela exige esse esforço pessoal, esse espírito comunitário, e é isso que a IVC incentiva. Essa ligação, esse contato, esse testemunho em que você se sente família, que você se sente comunidade. Inclusive, na própria dinâmica de catequese hoje, a IVC enfrenta um desafio muito grande, porque de repente você encontra comportamentos familiares que diz assim: já preparei meu filho no meu apartamento, na minha residência, agora apresento para a igreja para receber o sacramento. E aí você pergunta: e a vivência eclesial, onde é que ficou? Então, eu digo assim porque tem muita gente que muitas vezes não tem como, às vezes por alguma deficiência, alguma comorbidade, não tem como se deslocar da sua casa para ir até a igreja. E para não ficar sem ouvir a palavra, ou ver pelas telas. Eu tiro assim também pelo meu pai, que ele gosta muito de acompanhar as missas na igreja de fora. Enfim, ele assiste em casa porque é de outra cidade, não tem como ele estar indo. Pronto, de Nossa Senhora Aparecida, Aparecida do Norte. Ele sempre acompanha, né, essas missas. E aí, por isso que eu perguntei se tem o mesmo sentido, né, o fiel estar acompanhando pelas redes sociais, como se ele estivesse presente. Lembrando que cada situação, cada fiel também deve ser avaliado e compreendido a sua situação de participação, né? Então, claro, você não imagina o bem que a mídia faz, que a televisão faz, que o rádio faz, sobretudo atingindo as distâncias e levando a tantos lares, a tantos corações, a tantas fragilidades, essa proximidade, essa mensagem de amor. E isso é magnífico. Eu aproveito aqui da oportunidade, me permitam dizer isso, mas eu vou começar a partir do dia 2 de 1º de março, eu vou começar um programa pela manhã de meditação diária da Palavra de Deus, gravado também. Eu acredito que talvez será também exposto e colocado à disposição para quem quiser, onde em 10 minutos nós meditaremos a Palavra de Deus do dia. Então, é uma reflexão feita pelo bispo de segunda a sexta. A sábado, melhor dizendo. Tá certo. Bispo, a gente conversando aqui, você revelou que não tem conta nas redes sociais. Isso é pessoal seu mesmo ou tem a ver com a pastoral? Não, se eu dependesse do aconselhamento pastoral, eu teria todas as redes possíveis que vai aparecendo aí no modismo midiático. Eu só tenho um número de celular, um e-mail, o celular que eu tenho com o Zap e nada mais. Eu não estou em nenhum grupo, aliás, só estou no grupo dos bispos do Regional Nordeste 4, mas não estou nem no grupo da minha família. Então, eu sou avesso às redes sociais, até mesmo porque aquilo que eu poderia fazer no Instagram pessoal, tá entendendo? No Face pessoal, os outros já fazem diante da divulgação e da expertise que todo mundo tem no mundo midiático. Então, eu não sinto saudade disso, não. Não sente saudade porque não conhece, né, padre? Mas se você conhecesse, você ia se tornar dependente, mas você não perde nada. Mas eu sou muito do papel, sabe? Tá, eu tenho muita dificuldade para me desfazer dos papéis. Acho que você é um dos únicos que não é adepto às redes sociais. É mesmo? Você tem a mente saudável, porque quem tem
essa dependência, Pois é. tem a mente adoecida, a maioria. Bispo, há quem diga que se a igreja não ocupar os espaços digitais, outros ocuparão. O que o senhor pensa sobre isso? Ocupar sim, mas com responsabilidade acima de tudo, porque não basta ocupar. Hoje tem muita gente ocupando o espaço digital, mas dizendo muita tolice, muita besteira, misturando as coisas, e de repente se achando na autoridade, no direito de dizer o que pensa, o que quer, independentemente de um regramento, de uma disciplina e de um conhecimento básico das coisas. Então, eu sou a favor que ocupe sim, mas ocupe com responsabilidade. Quando não tem essa responsabilidade primeira, aí você acaba sendo um prejuízo para a formação social, para a formação comunitária, para a igreja local, enfim. Bispo, na sua visão, a evangelização ela é mais eficaz quando o fiel vai até a igreja ou a igreja também pode ir até o fiel? As duas coisas caminham juntas. Eu penso que a igreja tem a sua responsabilidade primeira de orientar, de formar a comunidade, de abrir as portas, mas o fiel também tem que ter a sua contrapartida diante da responsabilidade que ele deve abraçar na diversidade de vocações, ministérios e serviços, diante dessa capacidade de reconhecer as bênçãos e graças recebidas e por conta disso também ser bênçãos e graças para os outros. Então as coisas caminham juntos. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Tá certo. Uma preocupação real hoje é a migração de católicos para outras religiões, né, que está constantemente acontecendo. Na sua opinião, por que isso acontece? É preciso ampliar a acolhida, bispo? A acolhida ela deve ser a prioridade primeira de qualquer instituição, de qualquer relacionamento, de qualquer vocação. Tudo passa por essa necessidade de ser bem acolhido, acolher bem. Agora nós temos que entender perfeitamente, acredito que essa dinâmica migratória no seio das religiões, no mundo religioso, porque às vezes nós temos algumas migrações que são frutos de conveniências. Às vezes são migrações que não têm pertencimento. De repente você convive com pessoas que já migraram por 4, 5, 10 igrejas e nunca se encontraram em nenhuma delas. Verdade. Nunca se encontraram em nenhuma delas. E isso é muito complicado. Essa identidade, a formação madura desta identidade que cria pertencimento eclesial. O sínodo eu venho de uma região que é Rondônia, que é um estado com predominância evangélica, do mundo pentecostal e neopentecostal. É verdade que a gente faz um trabalho ecumênico interreligioso, porque eu respondia pelo COREC, que é a Comissão Regional de Ecumenismo do Regional Noroeste, quando lá estava, mas a gente percebia a dificuldade para sentar juntos, para estar juntos, e quantos convites nós alargamos e de repente tivemos respostas, não tivemos as respostas que esperávamos. Então, é muito complexo quando se fala de migração religiosa hoje. Agora, claro que eu penso que cada matriz religiosa tem que se autoavaliar continuamente, ver como é que está acolhendo, como é que está formando, para que justamente a gente possa viver essa situação, superar essas situações que de repente são vergonhosas. Tá certo. Bispo, e quanto aos oprimidos por condições sociais, cor, gênero, sexualidade, pobreza, como que a igreja deve acolher essas pessoas? A igreja, antes de tudo, é espaço para todos, e saber acolher deve ser a marca da igreja, a marca de qualquer evangelização, independentemente das escolhas de quem quer que seja, mas ela também tem seus princípios orientativos, catequéticos, formativos, litúrgicos, que também tem que ser respeitado para ser bem vivenciado. Mas, antes de tudo, a igreja tem essa missão primeira de estar de portas abertas. Eu penso que esse é o legado do Papa Francisco para todos nós. Isto é, abrir as portas e ao encontro, saber abraçar, saber acolher a fragilidade do outro, independentemente de quem quer que seja.
E qual que deve ser o papel do católico batizado? O católico batizado, ele deve acolher ou ser acolhido, na sua visão? Mais uma vez, as duas coisas caminham juntos. Se ele é acolhido, ele tem que ser fonte de acolhida para os outros. Ele não pode desfrutar a graça de um acolhimento e de repente ser desgraça para o acolhimento do outro, se assim posso chamar. Então eu penso que as duas coisas caminham juntos. Tá certo. E como tornar as paróquias lugares onde as pessoas se sintam amadas, ouvidas, acompanhadas, acolhidas? Pois é, eu acredito que essa é a responsabilidade primeira no conjunto de uma igreja local para falar da paróquia e para falar de suas comunidades. Essa capacidade de articulação, de formação acima de tudo em todas as áreas e de modo muito especial usando os recursos pedagógicos, psicológicos, uma formação atualizada, vendo que a igreja de hoje não é mais a igreja de ontem, a catequese de hoje não é mais a catequese de ontem, e viver essa dinâmica de inovação responsável em vista da missão que abraça. Se a gente tem consciência desse processo, a paróquia é o lugar de tudo, é o lugar da acolhida, é o lugar da reciprocidade, é o lugar do respeito, é o lugar do diálogo. Eu penso que esse é o caminho. Tá certo. Estamos quase no finalzinho do nosso podcast, mas antes quero dar uma dica para você que ainda não instalou o seu sistema de energia solar. Pessoal, a Abrante Engenharia é a empresa de energia solar referência aqui em Campo Maior. Precisando contratar uma energia de qualidade, você procura agora mesmo Raimundo Abreu, liga para o 99 88 14 95, solicita uma visita e o orçamento e sem dúvidas você vai fazer aí a contratação do seu sistema solar. E você que ainda não comprou, não trocou as suas lentes, né? Tá com dor de cabeça, tá achando que tá com problema de visão, o óculos não tá mais servindo, você vai na Ótica Matos, que lá o pessoal facilita a sua consulta, tá bom? Consulta facilitada com o oftalmologista. E aí depois você vai fazer a compra do seu óculos. E lembrando, né, para esse mês, para esse início de ano, promoção de aniversário da Ótica Matos é o seguinte: na compra dos seus óculos completo, a armação sai por apenas R$ 99,90, tá? Além de óculos de graus, você encontra também óculos de corrida, óculos esporte, relógios de várias marcas, das melhores marcas do Brasil, tá bom? Porque a Ótica Matos, ela oferece qualidade, tá certo? Qualidade nos seus produtos. Lembrando que a Ótica Matos tem unidades em Campo Maior, aqui na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoque, e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, né, a unidade 2. E também tem filial em Altos, Piripiri, Boqueirão e José de Freitas. Siga no Instagram, @óticamatosOficial, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E agora a gente vai para aquela câmera ali, já finalizando aqui o nosso podcast, né? E hoje nós recebemos aqui para uma boa conversa, o bispo Dom Benedito, né, da Diocese aqui de Campo Maior. Ele que falou aqui sobre a sua trajetória, a sua história de vida, a sua missão pastoral, a sua visão, né, com relação à igreja local. E você que acabou de ligar a sua tela, quer assistir a entrevista completa, volta aqui na linhazinha, assiste um pouquinho, quando tiver tempo, assiste mais um pedacinho, porque a gente sabe que nem todo mundo tem tempo para sentar, assistir 1 hora de conversa, mas você vai dando uma pausa entre um afazer e outro, vai ouvindo aqui a mensagem do bispo Dom Benedito, tá bom? E agora, por falar em mensagem, ele vai deixar aqui a sua mensagem final, a sua bênção para quem está nos assistindo. Não se esqueça de compartilhar nossa live, curtir e deixar também aqui o seu comentário. Bispo, eu gostaria que você olhasse ou para aquela câmera ou para essa e deixasse aí a sua mensagem final para o povo de Campo Maior e região que está nos assistindo. Então, Francis e também toda a equipe responsável para levar aos nossos internautas a beleza e a responsabilidade desse podcast em Foco, eu gostaria de agradecer e estender a todos os meus sentimentos de comunhão fraterna, de gratidão pelo vosso acolhimento, dizer que cheguei no vosso meio, como bem disse na Igreja Catedral, na primeira missa, por ocasião da posse, da missa de acolhida, né? Eu cheguei de mala e cuia, mas independentemente disso,
Meu lema de ordenação episcopal é um convite para que a gente possa alimentar entre nós esse espírito de irmandade, de fraternidade, de respeito, que é inspirado justamente no profeta Isaías: alarga o espaço da tua tenda. E é com esse espírito que eu vim para o vosso meio, para alargar o espaço da tenda, nessa capacidade de dialogar, de trabalhar juntos e ao mesmo tempo de fazer cada vez mais da nossa Igreja Católica, de modo muito especial, esta referência na profissão de fé. E aí eu aproveito para saudar os nossos internautas, desejando saúde, paz e serenidade, pedindo que Deus estenda suas bênçãos e graças sobre você, sobre sua família e de modo muito especial sobre este programa. Saúde e paz para todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença, o senhor ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história, da sua fé, da sua missão aqui com a nossa região dos Carnaubais, especialmente aqui com o Campo Maior. Muitíssimo obrigado por o senhor ter vindo aqui, no nosso podcast, ter abençoado aqui o nosso estúdio também, e que Deus continue ainda mais abençoando o seu trabalho. Obrigado, sempre ao vosso dispor. Próximo sábado aguardo você para mais um episódio do Podcast em Foco. Tchau, tchau.